está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, bem-vindos a mais um episódio com Marta Maria Podcast. Hoje estamos aqui estudando Doutrina e Convênios 23 a 26, Buscar as Coisas de um Mundo Melhor, do dia 17 a 23 de março. E temos uma convidada super especial, que é a minha irmã, a Priscila Mótola. E agora a Venâncio. Agora a Venâncio da Silva. Da Silva. Tem mais também, tá? Esqueceu um. É que tá ali no meio. É que o pessoal do trabalho conhece mais como Mótola, na área de tradução. Assim, eu vou dar um background completíssimo, porque eu acho que a minha irmã é sensacional. Mas a Pri, ela fez faculdade aqui na BYU, na área de comunicação. E aí foi pro Brasil e começou a trabalhar com jingle lá, né? Com publicidade. Com publicidade. O que é jingle? É as propagandas. Criando jingles, compondo. Então, nós propagando, todos os fundinhos musicais de propaganda, o pessoal tá lá narrando a trilha sonora de trás. Que é um estúdio que faz, e a Pri trabalhava em um dos melhores estúdios de São Paulo. No Brasil, na verdade, né? Sim, na época tinha bastante prêmio. E aí, depois disso, entrou pro escritório da igreja na área de tradução. Isso, mas eu acabei fazendo um monte de coisa, né? Do projeto dos jovens também, dos jovens, isso. A gente criou na época até a página no Facebook dos jovens e começou a mexer com a parte de mídias sociais também, e em tradução. O álbum dos jovens, me envolvi bastante com as músicas para os jovens. Até hoje tenho um carinho muito grande por essa parte assim de criação e tradução e toda a parte de produção que eles fazem lá. Então faz parte ainda da minha vida, né? Mas foi naquela época que dentro e fora. Exatamente. E aí atuo com tradução ainda, né? Mas não mais para o escritório da igreja. Então hoje eu trabalho com outra empresa e aí participo de projetos também, né? De tradução. Até a gente juntas do novinário também. Então estamos bastante envolvidos, bastante coisa. Perfeito. Legal. A gente vai. Exatamente. Eu achei legal que os capítulos, né, que abrangem Peraí. E o mais importante do AVA. Sim. Pô, o mais recente aqui, o sucesso nacional. Verdade, vocês estão com bastante seguidores lá no Instagram já, Pois é. Eu não lembro agora. 60 e poucos ali, nem sei também, 64 mil, acho. Porque pega um público bem abrangente de cristãos, de não cristãos. Muitos seguidores que não são membros da nossa igreja, né? São CCB no Brasil, e pedem hinos lá deles também pra gente cantar. Então, o ABA é um projeto super especial, mais recente mesmo, mas já faz, o quê? 3 anos, né? Completamos 3 anos. Womans do Brasil, né? Assim, top nível. Mas é um projeto legal. Quem não segue elas lá. São 10 meninas. Somos 10, isso, 8 que cantam e 2 que são só no piano, né? E aí somos em 8 que cantam atualmente. Então, desde o começo, mexo com a parte, desde o começo, assim, de tudo que precisa gravar, pelo meu histórico em estúdio também, então me envolvo com essa parte. Tradução. Versões, exatamente, tradução, às vezes tem uma outra versão que eu acabo fazendo pra gente também, então acabo fazendo tudo que eu gosto, mas com um grupo de mulheres maravilhosas que eu amo de paixão também, que a gente, pela música, assim, todo mundo é muito, né, faz muito parte da vida, assim, então a gente acabou criando esse projeto juntas e tá super gostoso até hoje. Eu sinto que é uma coisa talvez parecida, um sentimento parecido com nós 4 aqui do Marta Maria, né? A gente foi um ano assim, mas a gente acabou vira terapia, vira tudo, nós somos irmãs pra vida. Mesmo que o projeto acabe, eu acho que vai sempre, né? É um carinho, uma raiz que a gente tá criando muito forte, um elo, né? Muito bacana. E a Pri também é mãe, né? Pri, sim, sou casada com o César, tenho 2 meninas, a Lara Virgínia de 6 anos e a Rebeca de 1 aninho, que tá por aí, deve estar chorando um pouquinho. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E Pri, como que você faz para equilibrar a maternidade com o seu trabalho? Como Olha, é que é, assim? eu não acho que eu equilibro. Acho que a resposta é essa. Não acho que eu equilibro, assim. Pratos, né? São pratos que você escolhe por vez.
e outros você acaba, né, antes que caiam você pega e começa um malabarismo de novo, é muito assim, são prioridades que vão mudando ali. Teve que deixar a mais velha no Brasil para poder vir para cá, pois é, pra fazer um projeto aí, né? Então... Exato, então vim também, exatamente, então são coisas, eu viajo, eu trabalho, aí tem que fazer a logística funcionar, muitas vezes eu levo junto, às vezes a gente faz uma viagem de fim de semana, a família inteira, então é o que dá para fazer, tem que dar conta. Eu ia falar, o César é um fã do Marta Maria, porque ele tá sempre lá comentando no nosso Instagram. Adoro. E ele é um baita estudioso do Evangelho, assim, então seria um baita convidado. Fica aqui meu convite também. Mas é incrível a gente poder falar sobre essas sessões que, assim, abrangem bastante coisinha, mas a principal delas está ali na 25, né? Que eu acho que, para nós, mulheres, é uma das sessões mais, né? É para mim. Assim, o que foi falado para Emma serve para nós também, né? Que é ali o começo ali de realmente o Senhor mostrar o valor das mulheres, o valor da mulher, né? Mas vamos então começar em Doutrina e Convênios, sessão 23. Então essa sessão foi revelada por Joseph para essas 5 pessoas: Oliver Cowdery, Hiram Smith, que é o irmão de Joseph, Samuel H. Smith, que também é irmão de Joseph, Joseph Smith Sr., que é o pai de Joseph, e Joseph Knight Sr., que é um amigo aí que conheceu o Evangelho através da busca pela... Que dando um super suporte financeiro, né? Sim, para eles, pro livro de Mórmon até ali, para imprimir livro de Mórmon, né? Então... Não, e lembrando que no episódio passado a gente estudou sobre a organização da igreja. Então aqui, esses capítulos que a gente vai ver, tem muito a ver ainda com eles ainda estão organizando. E é logo depois, né? Porque acontece em abril de 1830 aqui também. Isso. Então é logo depois que é organizado, tem essa pergunta deles de, e agora? O que eu faço agora? E eu, né? Assim, acho que eles não se sentiam, talvez... até preparados o suficiente, né, para começar a fazer o que tinha que ser feito. Acho que tinha muita dúvida ali, né? É verdade, né? Precisava de uma confirmação, qual que é meu papel? Acho que era... Eu fico imaginando a gente agora, né, quando a gente é chamado por um chamado, né? Às vezes a gente ainda fica assim, né? Nossa, nunca fui presidente da primária, eu nunca fui professora dos jovens. Mas, gente, tem um manual aqui, ok? Tem um manual detalhado. Hoje, você pode ir pro teu bispo, pra presidente de não sei, me perguntar, o que eu faço? Me ajuda. Gente, lá eles estavam sendo chamados e ok, e agora? Não tem manual nenhum, eles estavam criando. E acho uma coisa interessante de Doutrina e Convênios em geral, né, porque não é um livro de escritura que você pega uma narrativa de uma sessão a outra, né, que nem o livro de Mórmon tem narradores, né, tem a voz de Nefe, a voz de Alma ali e tal. Doutrina e Convênios são várias revelações, e aí se a gente não entende o contexto, não faz sentido. Ou fica assim, muito raso, é difícil de estudar, né? Mas eu acho o mais legal, para mim, pelo menos, de estudar cada sessão, é você saber o porquê daquela sessão. E aqui, não é que o Senhor acordou Joseph e falou, eu tenho uma revelação para esses cinco homens, né? Eles perguntaram. E aí recebeu essa revelação. Então, eles foram atrás e perguntaram, e pediram uma resposta para Deus, e aí ele deu essa revelação. Então olha que legal, né, esse processo, desde o começo, desde Joseph com 14 anos, perguntando e recebendo revelação, e aí esses homens também, eles só receberam essa revelação porque eles foram lá e perguntaram também, né. Me faz pensar também no discurso do presidente Nelson, né, quando ele fala para nós procurarmos revelação pessoal, né, procurarmos estar... É intencional, né. Exatamente. Para sintonizar, né. Para sintonizar. Olha como é bom ter uma tradutora aqui. Eu preciso da Pri. Gente, mas vai dar branco em algum momento, tá? Não depende de mim. Todo episódio, não tem uma vez que eu não fico... como que fala em português? Então, perfeito. Um dicionário humano aqui. Mas eu tava pensando exatamente nisso, Lê. Você falou do profeta, né? Do que ele nos aconselhou. E eu fico pensando que a nossa vida hoje pode ser um livro de revelações. O que eu tô pedindo para o Senhor para que Ele me revele, para que eu faça, né? Em qual o momento da minha vida, né? Igual você falou, eu preciso saber o que eu vou priorizar agora, né? Na minha vida, se agora é o meu filho, ou se eu vou ter que fazer isso no trabalho agora. E será que eu estou escrevendo essas revelações que eu estou tendo, né? Eu fico pensando nas bênçãos que eu recebo, sempre que eu recebo uma bênção do sacerdócio, seja pelo Bruno, pelo meu pai, ou por algum membro da igreja, né, algum líder, eu sempre gravo e assim que eu quero refletir, eu volto e às vezes já começo a escrever ela, porque é mais fácil às vezes eu ler do que só ouvir, né? Então eu começo a escrever e volto
já grifo algumas partes, até mandei pro Bruno essa semana que ele tinha me dado a benção anual. E aí eu falei para ele, nossa, agora que eu percebi isso aqui que você falou naquele dia. Então é interessante que é uma revelação para nós e o Senhor está direcionando aquilo. E a maneira que o Senhor trabalha com a gente, né? Por revelação. Até hoje a igreja é revelação. Então esse livro é muito, né? Até a Ana comentou que ela sente muitas respostas por causa de Doutrina e Convênios, porque é um livro puro de revelação. São as palavras do Senhor diretas, Senhor, né? São poucas as escrituras, assim, que se fosse grifar, né, em vermelho, o que é palavra de Deus mesmo, na Bíblia até você teria alguns, né, livro de Mormon também, mas aqui seria todo vermelho, praticamente, porque é tudo a palavra de Deus, você ouve a voz dele mesmo, né. E quando a gente tem essas revelações, a gente também está no nosso tudo vermelho, já imaginou, né, que poder que a gente pode ter na nossa vida quando a gente escolhe ter o Senhor com a gente, né, quando a gente escolhe colocar Ele na nossa vida, receber essa revelação. É muito poderoso. Faz diferença, porque sozinho a gente não vai conseguir passar por nada. É interessante até que alguns desses homens que aqui, né, que receberam aqui dessa vez, já receberam antes também. Então ali, Hiram, né, Joseph Smith Sr., assim, já tiveram revelações também. Na sessão 4, foi pro pai de Joseph ali. Então, existe uma constância nessa busca de se alinhar. Não uma coisa que, pra vida agora, tô feita, né? Bênção patriarcal. Recebi aqui, tô feita. Acho que é uma busca constante. É um alinhamento constante. É um estudo, né, também. Exatamente. E tem que agir sobre aquela última bênção, depois buscar mais, né? E o que eu acho interessante também é que a gente tá aqui em Doutrina e Convênios 23, né? Aí a gente pensa, só foram 23 sessões até organizar a igreja. Mas enfim, vai até 130 e poucos. 138, né? E assim, eles estão recebendo tantas revelações ainda para restaurar o evangelho, né? Então a gente está no comecinho dessas tantas revelações que trazem as doutrinas do evangelho. Mas eles estavam fazendo realmente um manual, um manual da igreja, né? E aqui são as revelações. Eu queria começar lendo a primeira revelação aqui direto para Oliver. Os primeiros 2 versículos, né? Isso, exatamente. Ele fala assim, eis que te digo algumas palavras, Oliver. Eis que abençoado és e não estás sob condenação alguma. Acautela-te, porém, contra o orgulho, para que não caias em tentação. Dá a conhecer teu chamado à igreja e também ao mundo, e teu coração será aberto para pregar a verdade de agora em diante para sempre. Amém. Bem rapidinho, 2 versículos, mas é interessante que esse não está sob condenação alguma aparece em vários, né? Aparece no de Oliver, aparece no de Hiram, aparece no de Samuel, aparece no de Joseph. Então, o Senhor tá... Eu fico pensando, né? Especialmente com um chamado, né? Qualquer responsabilidade que a gente tenha na igreja, eu fico às vezes, mas será que eu sou digna de fazer isso? Ou será que, né? Cometi tantos erros, muito humanas, né? Assim, não sou perfeita e tal. E o Senhor aqui... Tá tudo bem, não se preocupa, não está sob condenação alguma. E eu gosto que o Tyler, ele refere-se a João 3, 16, 17, que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então aqui... De novo, não está sob condenação alguma porque ele enviou o Filho dele para que ninguém ficasse sob condenação. Então todos nós podemos nos arrepender, podemos seguir o Senhor, começar do zero, começar de novo. E a gente vê isso em Doutrina e Convênios inteira, na história da igreja inteira, a gente vê isso ainda hoje em dia. Líderes imperfeitos, né? Líderes imperfeitos. Pô, não faz muito tempo que a gente viu aqueles perdendo as 116 páginas do manuscrito. Se fosse, tipo, uma vez, pronto, acabou, a Doutrina e Convênios teria acabado a Doutrina e Convênios 3, né? Então a gente vê aqui o Pai Celestial estendendo a sua mão, Jesus Cristo estendendo a sua mão uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 70 vezes, 7 vezes. E a gente vê que aqui no caso Oliver também teve a questão do orgulho, que é uma coisa que afasta muitas pessoas, né? Que chegou a afastá-lo também. E que chegou a afastá-lo depois, né? Ele foi... Em 38, em 1838, dali 10 anos, ele ia ter esse problema. Então o Senhor já sabia que
Já avisou, né? Já tinha avisado e eu fico pensando, né, que o orgulho é a pedra de tropeço da humanidade, né, a pedra de tropeço pessoal, mas como a gente tem que ficar atento, porque às vezes, ainda mais quando, né, tava no começo ali, eles organizando, e Joseph era o líder, e aí começou, né, ele começou a questionar, inclusive fala que ele teve até processos contra Joseph, né, depois, perseguindo a igreja e tudo, né, e depois de 10 anos ele volta. Então, interessante, porque nesse tempo afastado ele escrevia, assim, sobre o tempo, como ele foi importante para a restauração da igreja, né? Então, é totalmente relacionado ao orgulho mesmo, né? Mas quando ele volta, e acho que é importante mencionar que ele voltou, assim, né? Quando ele volta com humildade, ele volta prestando testemunho do livro de Mórmon. Então, quando ele começa humildemente a prestar testemunho das coisas que são verdadeiras ali, pronto, a promessa é restabelecida também. Né? Essa promessa de Deus aqui para ele, que o teu coração será aberto para pregar a verdade de agora em diante para sempre é para sempre. Então a pessoa pode se afastar, ela pode voltar, se é feito de coração, né? Se é um processo genuíno, se existe humildade ali, é para sempre, né? O Senhor restaura aquilo. Então acho que isso é muito importante também, né, de frisar nessa história. E eu acho que temos que dar crédito para Oliver, e para todas as pessoas que voltam para o Evangelho, porque não é fácil, né, vencer esse orgulho que te derrubou, e você tá vencendo para voltar, então... De novo um orgulho que você tem que abaixar e se engolir ali, é verdade. E lembrar da escritura que você fez, né, que a gente não está condenado, que enquanto a gente vive, existe o arrependimento, e a gente tem esse desejo, essa vontade, é possível a gente voltar a qualquer momento, né? E aí, para Hiram, ele fala também, né, que ele não está sob condenação. Eu acho interessante que ele fala, teu coração está aberto e tua língua desatada. Porque anteriormente a gente aprendeu lá em... Seção 11. Exatamente, que ele falou, né, espera um pouco mais até que tenhas minha palavra, minha rocha, minha igreja, meu evangelho, a fim de que conheças indubitavelmente minha doutrina. E então, eis que te será feito de acordo com teus desejos, que ele queria pregar, né? Então agora ele fala, estuda, né? Vai lá, calma. Chegou tua hora, você estudou, você fez direitinho e agora a sua língua está desatada, né? E o chamado dele era exortar e fortalecer a igreja continuamente. E aí, depois para Samuel, ele fala, também não está sob condenação. E teu chamado é exortar e fortalecer a igreja, e ainda não fosse chamado para pregar ao mundo. Porque ele depois é conhecido como o primeiro missionário da igreja, né? Ele realmente que sai em missão, então ele vai ter esse chamado lá para frente. E para Joseph também não está sob condenação. E teu chamado também é para exortar e fortalecer a igreja, e esse será teu dever de agora para sempre. E é interessante que o Joseph Sênior aqui no caso, ele depois vira o patriarca da igreja, né? Então o Senhor aqui ele meio que fala, né? Ele já deixa ali a fundação, né? O alicerce. O alicerce de exortar e fortalecer a igreja. Que depois eles iam receber mais revelação. Eles nem sabiam o que era ser um patriarca. Passo a passo, né? Passo a passo. E para Joseph Knight, ele... eu penso muito nessas... ainda, né? Também isso, mas assim, na questão de... Ele fala, né, deve tomar sua cruz e ao tomá-la deve orar vocalmente perante o mundo, assim como em segredo. E ele era a pessoa que ajudou muito nessa questão, né, de trazer o livro de Mórmon, e ainda assim ele não tinha se batizado, né? Ele fez um monte de coisa, vendeu, ele hipotecou? Não. A sua fazenda? Eu sei que era qual foi a medida que ele tomou, mas eu sei que ele providenciou ali que fosse impresso, né, o livro de Mórmon, os papéis ali para impressão, então teve um envolvimento bem direto com isso, né, doou também dinheiro, então realmente mostrou ali o comprometimento dele, mas não tinha se batizado, né, e parece, pelo que eu estudei também, né, ele queria terminar de ler o livro de Mórmon. Então ele tinha decidido, não, eu não quero me batizar ainda, eu quero terminar de ler o livro de Mórmon primeiro. E aí depois, com esse convite bem direto, né, do Senhor aqui, e é interessante mesmo, porque eu acho que com essa coisa de ajudar dele, que ele já tinha, né, ele já tinha mostrado ali que era uma boa pessoa, e eu acho que talvez ele estivesse confortável nos bastidores da coisa, né,
se fosse ali uma zona de conforto para ele interessante. Então, para mim, isso me diz mas eu não preciso disso. estar dentro, Quando né? o Senhor pede para que ele ore vocalmente, não é porque a oração silenciosa não conta ou vale menos. A gente sabe que não é isso. Mas esse orar vocalmente é assim, mostra ao mundo, assim, eu quero mais de você, né? Eu quero um pouco mais de você. Eu quero que você se una à minha igreja. Então, é o Senhor pedindo mais, né? É sair da zona de conforto e dar aquele passo que era importante, né? E o batismo dele foi no mesmo dia que Emma Smith se batizou, ele foi batizado por Oliver Cowdery. Ele disse que quando eles leram o livro de Mormon, né, ele soube que era verdade, e ele desejou o batismo, né. Lê pra gente o versículo 7, Cá, só pra eles saberem do que a gente tá falando aqui, desse convite que o Senhor fez. E eis que é teu dever unir-te à igreja verdadeira e fazer com que tuas palavras sejam continuamente de exortação para que recebas a recompensa do trabalhador. É teu dever unir-te à igreja, né? Não é só um convite. E a recompensa do trabalhador, né? Aquele que se esforça para receber, né? E aquele precisava fazer esse esforço, esse convite de batizar, para ele poder receber as bênçãos do convênio, né? Do batismo. E eu fico pensando aqui nessa parte que ele fala de que deves tomar tua cruz, né? E ao tomá-la deves orar vocalmente. Nisso que você estava falando também, Pri, voltando, vamos nos colocar naquela época, lá naquele lugar, né? As pessoas estavam falando mal de Joseph, as pessoas, eu até acho que li em algum lugar que eles falavam, não eram nem os mormons, eram mormonitas, né? Mormonitas. E as pessoas queriam acabar com todo esse movimento ali que estava crescendo, né? Tava tendo atenção ali. Então eu fico pensando assim que talvez Joseph Knight, né? Ele ainda estava meio que com receio de se juntar a essas pessoas que todo mundo odeia, se expor, né? Mas ele tá falando, toma a tua cruz. E a tua cruz aqui é se expor. É você ter um stand. Aí, minha tradutora ter uma posição, né? Um posicionamento, tomar um posicionamento e falar, não, eu acredito nisso, né? E é o teu dever unir-se a essa igreja, né? Então essa é a cruz, e essa é uma cruz que nós, todos os membros da igreja, carregamos, porque agora não é... A perseguição hoje está muito forte. Está muito forte. Então, e é uma coisa que infelizmente... a gente vai ter que carregar, a gente vai continuar sofrendo perseguição, não de vamos perder a vida pelo evangelho, como muitas pessoas perderam, mas de perder a vida social, talvez. Que naquele dia que eles se batizaram, que Emma e ele se batizou, eles não puderam ser confirmados. Mas aí veio a turba, né? Então, e naquela mesma noite, então eles já estavam, imagina, né? A gente ainda não está nessa perseguição física, né? A gente está mais nessa perseguição social, né? De diálogo e tal, de valores. Imagina, né? A Emma só conseguiu ser confirmada 1 mês depois, né? E ainda assim continuaram muitas perseguições que a gente vai ver ao longo da história, né? Hoje a gente enfrenta tantos seriados, tantos filmes desinformados, notícias, né? Notícias, né? Assim, Sinto que é o nosso dever também de defender. De falar, não, isso aqui tá errado, assim, e não aceitar que as pessoas entendam aquilo como verdade, né, porque hoje tem até seriado no Netflix, tem seriado no Hulu, tem de tudo quanto é tipo de seriado. Acho interessante que, assim, pra quem gosta de um reality show, tem um pouco, né? Tem uma pra quem gosta de uma ação, tem um. Pra quem gosta de terror, tem um. Exatamente, eles estão pegando de todas as... E não pode ser a única fonte, né? Exatamente. A gente tem que ter mais fontes, mais vocais, né? Assim, que vão defender o evangelho. E é aquilo, né? Quanto mais o evangelho irrita as pessoas, né? Assim... Incomoda, né? Incomoda, exatamente. Você pensa, né? Meu... O do mal tá contra aqui, então a gente tem que defender, tem que fazer a nossa parte. E é o que aconteceu, me lembrou do batismo aqui de Emma, né, que eles estavam preparando para batizar várias pessoas, que agora, né, como membros da igreja organizada, né, e aí o que aconteceu? Um povo lá foi lá e eles fizeram uma barragem no rio, né, para conseguir manter o rio, represa, assim, uma represa. Né? E aí eles quebraram essa barragem para não ter o batismo.
né, eles tiveram, aí o que aconteceu? Os membros da igreja que queriam ser batizados, eles foram lá de madrugada, assim, sem outras pessoas perceberem, e consertaram e fizeram o batismo antes que alguém viesse e fizesse, né, zoasse de novo. Mas ainda assim, enquanto eles estavam sendo batizados, chegou um povo e ficou caçoando e apontando, enfim. Então eles estavam passando por essas dificuldades logo ali no começo, né? E aí eu fico pensando, né, como que será que era para Emma? Né, ela vê toda essa confusão desde o começo, desde Joseph. Desde os pais dela, né? Isso, os pais ainda não aceitavam o evangelho. Não aceitavam Joseph, né? Eles eram contra o casamento, assim, então era muita coisa, assim, para enfrentar. Eu muito a Emma, nossa. Por isso que ela vai ter uma sessãozinha especial. Ela. Exatamente. Vamos resumir a sessão 24? Então, interessante na sessão 24, que eu acho, né, que teve essa questão da perseguição ali muito física, né, de interromper a confirmação ali, inclusive de Emma, né, e aí Joseph acabou sendo preso e depois conseguiu voltar para casa, mas aí teve que voltar para confirmar os membros lá em Colesville, né, e foi depois que terminou isso, que voltando para casa que recebeu essa revelação. E é interessante porque é uma das revelações em que o Senhor, ele fala com Joseph no nível em que ele está. Então, assim, ele reconhece as transgressões dele, mas fala de quanto ele tem que servir ainda. E é uma sessão que ele fala ali, né, no versículo 7, por exemplo, né? Pois tu servirás exclusivamente a Sião, e nisto terás força. E aí depois no 9, nas obras terrenas não terás força, porque teu chamado não é esse. Então, imagino que ele tivesse preocupado ali em prover pela família dele, na subsistência física deles ali, com tanta coisa acontecendo. E o Senhor é muito claro, né? Você vai ter força no serviço. A minha obra é espiritual. Nas coisas do mundo, da terra, não do mundo, das coisas terrenas, não é aqui que está a sua força. Infelizmente, né, meu filho, não é esse teu chamado. Tanto é que acho que teve eu estava ouvindo o Follow Him, o podcast do Tom Hanks e do John Baldwin. E eles o convidado, na verdade, estava falando que a gente tem que dar Joseph o mérito onde é necessário, mas também reconhecer das falhas dele. Ele falou assim, ele era um bom homem de negócios? Não, ele não tinha era. Força nisso. Isso, ele não tinha força. Né? Se vocês procurarem sobre a história da igreja, você vai ver muitos projetos falidos de Joseph em relação a isso, de negócios, coisas mundanas. Né? A gente vai aprender também no futuro, eles criaram um banco também. Não deu certo o banco, né? Então aqui tá claro, Joseph... Ele continuou tentando, né? O Senhor não deixou. E olha como o Senhor ele conhece muito bem a gente, né? Porque aqui com Joseph, ele exige muito de Joseph, né? Se você vê o versículo 2 ali, contudo, não tens desculpa para tuas transgressões. Portanto, vai e não peques mais. Isso é bem no começo, ia rolar muita coisa ainda, né? Mas o Senhor já fala, eu preciso desse seu lado espiritual, porque é aqui tua força, você vai servir Sião o resto da vida. Então, não tem desculpa para as suas transgressões. É muito forte isso, né? Mas eu gosto de pensar que minha mãe, ela era meio assim, não tem desculpa, você não vai faltar na aula. E assim, você não vai faltar na aula de inglês hoje para fazer aula de balé, tipo assim, sabe? E hoje, assim, eu vejo que eu sou tão grata por ela ter sido essa força, e às vezes o Pai Celestial olhar assim com a gente, acabou. Porque ele enxerga o potencial também, Exato. né? Ele sabe que você pode se tornar. Assim como os pais. E ele sabe dos momentos, né? No 2 ele fala isso, mas no 8 ele dá aquela força para ele, né? Ser paciente nas aflições, pois terá muitas. Suportas, contudo, pois eis que eu estou contigo até o fim dos seus dias. Nossa, que acalento aí, né? E ele já sabia, né? O Senhor já sabia como que ia acabar a vida de Joseph. Né? E eu acho que aí, ele né? sabe como vai acabar a nossa também, então. Sim, e que importante essa mensagem de estou contigo até o fim, né? Acho que para dar forças mesmo. E acho que até uma ponte interessante ali, para a gente falou até de sessão 25 ser a única, para Emma, né? E até a única sessão para uma mulher, né? Mas eu imagino Emma ouvindo essa revelação aqui, que difícil, né? Porque
se casou, foi contra os pais, né, que já não aceitavam Joseph, não aceitavam ali porque ele tinha essas ideias malucas dessa religião. E aí, de repente, Emma tinha uma esperança ali de, poxa, quando é que vai começar a dar certo as coisas pra gente? A gente vai estabilizar. Ele é um homem de Deus, né? Então Deus Cadê vai as trazer bênçãos também terrenas, né? Porque ela Uhum. tinha certas aspirações ali que qualquer pessoa tem, né? Com seus filhos para criar, né? Buscando uma estabilidade, pelo menos financeira. E imagina ela depois, né? Depois de receber essa sessão 24 ali, ela saber, nossa, pera, e aí? Assim, o Senhor vai só abençoar, vai ter mais aflição ainda, nas obras terrenas não terás força, o Senhor vai querer tudo do meu marido e eu, né? Então, eu imagino esses sentimentos, assim, né, de Emma, para então receber uma revelação, né, diretamente do Senhor para ela. Porque as aflições dele iam ser dela também, né? Com certeza. E o papel dela nisso, né? Eu fico, eu vou. O que acontece comigo? Eu e os filhos aqui. Ficou claro que Joseph era do Pai Celestial, né? Ele era um servo dele ali. E aí, como é que fica o papel dele na família, né? Acho que ela quis entender um pouquinho disso também, como que ela podia apoiar e contribuir nisso, né? Aproveitando o gancho, né, de Emma, se a gente quiser já entrar nesse assunto, eu li o discurso da Emily Freeman, de outubro de 2024, chamado Viver à Altura de Seus Privilégios, e ela fala exatamente sobre Emma, né, e eu gosto que ela falou que ela foi visitar mês passado, né, na época, sei lá, setembro do ano passado, Harmony, e que daí lá tem, né, a casa. Eu não sei se é a casa verdadeira ou se é só uma réplica, né? Mas que daí ela ficou assim, ela passou na frente da janela e ficou imaginando Emma na frente daquela janela. E ela tentou se colocar no lugar dela. E ela falou assim, em julho de 1830, Emma tinha 26 anos de idade. Ela era muito jovem. Estava casada há 3 anos e meio. Ela havia perdido seu primeiro filho, que ainda era um bebê. Sua pequena sepultura ficava perto de sua casa, no final da rua. Ao olhar pela janela, não foi difícil imaginar em que ela deve ter pensado. Certamente, ela estava preocupada com finanças, com a crescente perseguição que ameaçava sua segurança e com o futuro deles. E ainda assim, a obra de Deus estava progredindo em todos os lugares ao seu redor. Será que ela também se perguntava sobre seu lugar no plano? Seu propósito em seu reino? E seu potencial aos olhos de Deus? Acho que sim. Então, acho que essa aqui dá uma boa introdução aqui pro que você estava falando que estava passando na mente dela. Ela também tinha um papel, só que ela não sabia ainda, né? E eu acho muito legal também a gente pensar que naquela época as mulheres não tinham papel na igreja, em igreja nenhuma, né? Talvez na igreja católica tem as freiras, né? Mas não são cargos assim considerados de liderança, né? E aqui o Senhor está falando claramente qual é o cargo não só de Emma, mas de todas as mulheres da igreja. E é interessante que isso a gente sofre muita perseguição hoje em dia, porque as pessoas acham que a igreja oprime as mulheres. E é exatamente o oposto. E Emma estava sendo preparada também para ser presidente da Cidade de Socorro, né, que ia ser organizada quando eles fossem para Nauvoo. Então que ela ia ajudar a organizar. Ela foi um papel essencial e como que o Senhor ele tem um plano pra gente, né? Às vezes a gente fica ali naquele momento, o que vai acontecer, maior, né? E quando a gente agora que tem a história, né? A gente vê o que vai acontecer, assim, a gente consegue entender melhor esse papel. Mas vamos ler lá como o Senhor fala com ela, eu acho tão bonito no versículo 1, né? Escuta a voz do Senhor teu Deus, enquanto me dirijo a ti, Emma Smith, minha filha. Pois em verdade eu te digo, todos que recebem meu evangelho são filhos e filhas em meu reino. Aí ele já deixa uma lição, né? Acho que quando a gente vê a primeira visão, isso para mim é muito... A gente sempre pensa, né? Como que a gente vai ensinar as crianças sobre a primeira visão? Né? O que a gente aprende com a primeira visão? Né? Com a primeira fala do Senhor? Né? Então ele já chama Joseph pelo nome, né? Essas coisinhas, né? E eu pensei, quando eu li esse versículo, eu pensei na mesma coisa, né? Ele chama a Emma pelo nome. Chama ela de filha. Minha filha.
todos que recebem o evangelho são filhos e filhas em meu reino. Então já está dando também a bênção de que agora ela também vai entrar no reino dele, né? E que todos são nossos irmãos. E todo mundo e ela fez muito bem isso, né? Todo mundo que entrava para a igreja, ela acolhia como um irmão, como gente da família. Ela hospedava a gente na casa dela. E ela realmente tratou todos como filhos e filhas de Deus, né? E ela, é interessante que tem vários livros que apoiam aqui Doutrina e Convênios, né? Que nem a Pri falou, sobre a relação do contexto histórico, né? Tem o Revelações em Contexto, que a gente sempre faz um post toda terça-feira junto com o Vem Segue-me 24, 2025. Lá no Instagram, e eles colocam um pouco mais de contexto para cada conteúdo que a gente está trazendo aqui. E tem também o livro Santos, que fala toda essa história, né? E tem uma parte que fala lá sobre Emma, que ela, assim, eu não lembro qual desses livros que eram, mas fala como, assim, apesar dela estar sofrendo tanto, com tantas aflições, com tantas coisas diferentes, perda de filho, o marido, né, sofrendo perseguição o tempo todo, ela ainda assim era uma mulher de serviço. Ela ainda assim só pensava nos outros. Então alguém ia para a missão, ela era a primeira a oferecer costurar as calças, costurar as roupas para a pessoa que ia sair em missão. Então ela sempre pensava no outro antes de pensar nela. No 3 ele fala, né? Eis que teus pecados te são perdoados e és uma mulher eleita, a quem chamei. E são poucas as ocasiões em que o Senhor fala com essas palavras, assim, de uma pessoa eleita, né? Então é muito especial mesmo, né? Esse versículo. Eu acho legal também que essa sessão mostra, né, no começo do versículo 2, que o Senhor fala, dou-te uma revelação com respeito à minha vontade. Então, e ele, no decorrer da sessão, ele mostra que ele entende os sentimentos dela, mas está dando uma oportunidade de ela enxergar pelos olhos dele também. Né? Então, assim, eu entendo o que você está passando, entendo os seus anseios, essa aqui é a minha vontade. Sabe, assim, eu acho que até... É respeitoso isso, né? O Senhor, ele entende o que a gente está passando, mas ele tem uma obra a realizar, que vai inclusive elevar a gente, né? Que por mais que seja uma coisa difícil, que nos faça sofrer, é pro nosso bem. E eu enxergo esse tom aqui para Emma. E eu acho que ela encontrou esse conforto que ela estava precisando também, porque às vezes você pensa, né, que no 5 fala que o dever dela é confortar o Joseph, porque sabia que ele ia ter aquilo. Mas ela fala, né, e eu fico pensando, nossa, caramba, né, será que... E aí no 4 fala pra ela não murmurar, porque às vezes ela tá, caramba, será que só eu tenho que me dar, né, não sei o quê. Mas quando ela procura o Senhor, ela encontra esse conforto, né, e Joseph também era super amoroso, eles tinham um relacionamento muito, muito forte, né. E lembrando no 4, né, que fala disso do não murmurar, é por causa das coisas que não viste. Emma não viu as placas. Não estava envolvida em tudo, né? Ela não estava envolvida em tudo, então ela estava cegamente confiando no marido dela, né, seguindo a visão que ele tinha. Ela ajudou, inclusive, a fazer uma parte da transcrição, mas ela nunca viu as placas, né? Então eu imagino como deve ter sido difícil para estar aqui. Ela podia simplesmente... Dá uma olhadinha. Afinal, eu sou esposa, eu sou a esposa do profeta. E eu acho que fiel, né? De simplesmente obedecer e não olhar. E é uma coisa, assim, que me remete um pouco, assim, né? Óbvio que a sessão é para Emma, né? A gente aplica muita coisa para os nossos dias também, porque a gente vê o exemplo dela. Não que o Senhor falou isso diretamente para mim hoje. Mas, né, ele fala no versículo 4 ali, né, que não murmures tal, porque foram ocultas a ti e ao mundo, o que considero sábio para um tempo futuro. Muitas vezes a gente como esposa também num chamado, né, nosso marido tem um chamado que tem acesso a certas coisas, ou, sabe, assim, a gente, olha que exemplo interessante esse aqui, de a gente não sentir que a gente está no privilégio também de um chamado que tem um manto muito específico, né? E a gente entender ali que tem coisas que são ocultas ao mundo, não só a gente. E é isso, né? Não te dá o dever de saber de algumas coisas. Exatamente, assim, existe todo, né, a obra do Senhor, existe uma ordem nisso, né? E com muito respeito, ele coloca isso aqui para ela considerar também, para ela entender também, né? E eu fico pensando como o Senhor trabalha em tempos diferentes, né? Se a gente pega lá no Velho Testamento, as pessoas não podiam olhar, né? A esposa de Ló não podia olhar para trás, que o sol ia virar areia, né? E a serpente do cajado de Moisés também. E era muito assim, não olha, né? Não sei o quê.
E as coisas bem físicas, assim. E aqui tava nessa transição para essas coisas espirituais. Interessante. E eu fico pensando assim, a Emma, né, tipo, ela não viu, tal, e tava nessa transição. Ainda era um pouco dessa coisa de querer ver, mas o que ela fez foi tão maior, né, o que ela fez que eu acho que, enfim. E o versículo 5 eu acho muito legal, porque fica mais claro ainda aqui, né, o Senhor... ele meio que coloca ali Joseph entre ela e o Senhor ali, né? Então ele coloca assim, o dever de teu chamado será confortar meu servo Joseph. Então primeiro ele é meu servo, teu marido em suas aflições, sabe? Então primeiro ele é meu servo, depois ele é teu marido. Que difícil isso, mas que importante naquela época, naquele período, naquela função. Joseph foi quem restaurou o evangelho. E precisava ser dessa forma, né? Então, como ele precisava que ela ajudasse o servo ali dele, Joseph, como o marido dela também, em suas aflições, com palavras consoladoras, com espírito de mansidão. Então, ali também já passa uma mensagem de a sua função aqui é importante e ele é meu servo. Então, eu preciso que o seu papel vai ser ajudá-lo nisso, porque eu preciso que ele sinta-se consolado, que ele sinta a sua mansidão, né? Vamos lá para o 7, vamos começar a ver alguns desses chamados, né? Então, qual que é esse chamado específico, né? Além de confortar, né, o Joseph. Aqui no 6, na verdade, ele fala que quando ele viajar, ela tem que ir com ele, né? E servir-lhes a de escrevente, enquanto não houver quem o faça, que é aquilo que a gente falou, que ela ajudou a fazer a transcrição. No 7, e serás ordenada sob suas mãos para explicar as escrituras e exortar a igreja, conforme te for revelado pelo meu espírito. Olha aqui também, de novo, que coisa importante, né? A gente também recebe muita crítica por termos mulheres ao púlpito, exortando, né? Falando das escrituras. E aqui, o Pai Celestial está falando diretamente. Você vai explicar as escrituras, vai exortar a igreja conforme te for revelado, não é? Conforme o que o Joseph te ensinar. Conforme o que um líder do sacerdócio te ensinar. Não tem intermediário, Não tem intermediário, é conforme te for revelado pelo meu espírito. Então, quando a gente é chamada para fazer discurso ou dar uma aula, a gente tem direito a receber orientação do espírito do que aquela congregação ou do que aquele grupo de pessoas naquela aula precisa ouvir. E isso é poder do sacerdócio. Exatamente. Você age dessa forma sob o poder do sacerdócio, né? Quando você é designada, confirmada, investida no templo, é um manto, é o poder do sacerdócio em ação, né? Eu sou uma baita defensora de explicar, de as mulheres conhecerem doutrina e ensinarem doutrina, porque acho que muitas vezes a gente se enxerga num papel só de apoio, né, só que é para servir, para preparar as coisas e aí as pessoas depois vão e ensinam. Não, a gente também precisa conhecer doutrina, precisa explicar a doutrina, precisa ensinar no nosso lar, né? O presidente Eyring tem um discurso maravilhoso numa sessão de mulheres também que fala, inclusive quando a igreja mudou para que o foco seja do ensino no lar, que é papel da mulher, da esposa, da mãe, de trazer esse ensino para o lar. E acho que a gente tem que ter isso com bastante clareza, né? De buscar, então, entender as escrituras para poder explicá-las e entender nosso papel de ensino de doutrina mesmo, não só como apoio para deixar as coisas mais organizadas, né? E fazer todo o resto que a gente faz na nossa organização também como mulheres. Eu acho que Emma estava lado a lado, claro, de Joseph, né? Ele era o servo do Senhor, escolhido para restaurar. Mas se não fosse por Emma ao lado dele, né, a gente não sabe se ele conseguiria tão bem da mesma forma, porque mesmo em meio a todas essas tribulações, que eles ainda conseguiam sentir alegria, eles ainda sentiam momentos felizes, né, e eu acho que é isso, né, que aí é até a chave que tá lá no 10, que fala, né, deverás deixar as coisas deste mundo e buscar as coisas de um melhor. E isso é a chave para nós também, para a gente encontrar a felicidade hoje. A gente não vai encontrar felicidade na internet, no Instagram, a gente não vai, né, nas roupas caras, nas coisas luxuosas, claro, né?
vai trazer uma alegria ali, não é ruim também. Não precisa ser extremo. Não precisa ser um extremo, assim, vai abençoar mais, mas assim, o que é mais importante, né? O que é esse mundo melhor? Acho que se trata do coração ali, né? Talvez se trata assim, do coração. Quais são as nossas ambições? E as coisas temporárias, né? Esse mundo é tudo temporário. O que é para sempre? É o meu relacionamento com meu marido, com os meus filhos, né? Os convênios. Os convênios que eu fiz. Posso ler a bênção patriarcal de Emma, que Joseph Smith Sr. dá para ela? Tá logo no próximo capítulo do Vem Segue-me, no Voz da Restauração. Acho bem especial que ele fala: Emma, minha nora, és abençoada pelo Senhor por tua fidelidade e verdade. Serás abençoada com teu marido e te regozijarás na glória que virá sobre ele. Tua alma tem sido afligida por causa da iniquidade dos homens ao procurarem a destruição de teu companheiro e toda a tua alma tem se entregado à oração por sua libertação. Regozija-te, pois o Senhor teu Deus ouviu tua súplica. Eu gosto dessa parte que ele fala que ela tem entregado à oração, né? Tens sofrido por causa da dureza de coração da família de teu pai e tens ansiado pela salvação deles. O Senhor terá respeito por tuas súplicas e com seu julgamento. Ele fará com que alguns deles vejam sua tolice e se arrependam de seus pecados, mas será por meio da aflição que eles serão salvos. Viverás muitos dias, sim, o Senhor vai poupá-la até que esteja satisfeita, porque verás teu Redentor. Teu coração se regozijará na grandiosa obra do Senhor e ninguém tirará tua alegria. Lembra sempre da grande condescendência do teu Deus, em permitir que tu acompanhasses meu filho quando o anjo entregou o registro dos nefitas aos cuidados dele. Sofrestes muito porque o Senhor levou 3 de teus filhos. Nisso não tens culpa, pois ele conhece teu desejo puro de criar uma família para que o nome do meu filho seja abençoado. E agora eis que te digo, assim diz o Senhor, se creres, serás ainda abençoada e terás outros filhos para a alegria e satisfação de tua alma e para regozijo de teus amigos. Serás abençoada com o entendimento e terás poder para instruir outras mulheres. Ensina a retidão à tua família e o caminho da vida e teus pequeninos, e os santos anjos vão zelar por ti e serás salva no reino de Deus. Assim seja. Amém. Poderosa, né? Poderosa. E daí também que ela tinha um papel super especial, que por isso que a gente quis fazer esse episódio com a Pri, né? Além de ser a nossa tradutora, né? Que tá lá no 11 e no 12. E também te será concedido fazer uma seleção de hinos sacros para serem usados em minha igreja, conforme te for dado, o que me é agradável. Porque minha alma se deleita com o canto do coração. Sim, o canto dos justos é uma prece a mim e será respondido com uma bênção sobre sua cabeça. Certamente é um versículo muito especial para qualquer pessoa que gosta de música, conhece esse versículo, né? É um dos únicos que é tão direto, assim, sobre quão especial é a música, é o canto do coração. E eu, claro, naturalmente já mergulhei muito, assim, né, nesses versículos. Inclusive, eu já tive experiências muito especiais. Eu lembro até num FSY em que eu fui uma das líderes lá, e eu tinha o encargo de ensaiar os jovens, né, cantando. E sabe como é que é jovem, né? Geralmente, assim, ou vai pelos amigos ali para cantar, mas vai cantar, coro, neca, né? Não é para mim. E eu tinha, assim, sempre uma missão no meu coração de convencer aqueles jovens de que essa escritura era verdadeira. De convencer de que se eles cantassem ali, sentissem no coração deles, sentissem o Espírito, que eles iam sentir que era uma oração, que era uma prece a Deus, né? E isso aconteceu várias vezes, né? O poder da música, ele é real. Às vezes, quando a palavra não chega, a música chega, né, no coração das pessoas. E algumas coisas eu acho especiais sobre esse versículo, né? Quando a gente fala de canto do coração, existe a palavra coração no Guia de Estudo das Escrituras. Eu nunca tinha me debruçado um pouco sobre isso, né? Mas o que é? O coração é o símbolo da disposição e vontade do homem, e figurativamente a fonte de todas as emoções e sentimentos. Então o canto que simboliza a nossa vontade, nossa disposição.
para a gente se conectar com a música, né, ao cantar, então a gente tem que entender a mensagem. Não basta só cantar bonito. Por isso que é o canto dos justos, não dos afinados. Né? Se fosse só de quem soubesse cantar... Não é? Se fosse só de quem soubesse cantar, aí seria uma baita limitação ali, né? Porque exige um talento para ser afinado. Ou no mínimo muito trabalho, né? Mas quando você canta o canto do coração, basta você cantar aquilo que o seu coração sente, a sua vontade, se unir à mensagem de um hino, né? E quando essas coisas acontecem, é espírito com espírito. Por isso é importante a gente escolher também boas músicas para ouvir, porque elas vão entrar no nosso coração. Entram, exatamente. Mudam o que a gente sente, mudam o que a gente acredita. Existem, inclusive, estudos seculares sobre isso, de que não só a letra, mas o ritmo da música em que a gente escuta é muito importante e afeta os nossos sentimentos, afeta os nossos desejos, como o nosso corpo reage. O ambiente, isso é físico, assim, ele chega, é real mesmo, é comprovado. Planta, tudo, Então, olha que importante isso, né? Ema, eu não sei ali, não vejo em nenhum momento nesse versículo o Senhor chamá-la porque ela tocava bem, porque ela cantava bem. Ele chamou ali porque era importante fazer uma seleção dos hinos, porque o que era agradável para o Senhor, né? Isso ia trazer alegria ali para os santos, né? E esse canto dos justos, né, se tornaria então uma prece a ele. E para ser justo, basta ser alguém que evita o pecado, uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, né? Não é uma pessoa perfeita. E não é uma pessoa que não peca também, mas é uma pessoa que evita... Uma pessoa que evita o pecado. E isso está na definição também de justo, no Guia para o Estudo das Escrituras, que é uma pessoa que evita pecado. Porque a gente peca, a gente comete erros, né? E você teve algumas, eu sei que você já teve diversas experiências, tanto com tradução, quanto com hinos e tal. Teve alguma, assim, alguma coisa que a música realmente testificou aquilo no teu coração, que você confirmou mais ainda, né? Você falou, nossa, eu queria convencer que isso é verdade para os jovens. Como que você chegou nessa convicção? Teve alguma coisa, assim, que você podia compartilhar com a gente? Alguma experiência, assim, que vem na tua mente? Tem várias, né? Eu acho que para mim, eu cresci sendo uma pessoa mais reservada, né? Eu nunca fui muito de querer me expressar ou de ter um holofote, assim, gostar, né? De falar filha em do público. Eu era muito filha do meio, exatamente. Tinha muita atenção para os dois, já estava suficiente. Mas eu cresci num lar musical, né? Então minha mãe, nossa mãe, sempre foi a nossa maior influência de música na vida, não só em casa. Ela foi, inclusive, formada em regência, ensinava piano pra gente, coitada, com muita paciência. Depois teve que despachar pra professora, porque a gente não tava dando muito certo em casa. Então a gente tinha uma influência muito grande de música em casa. A gente cresceu com minha mãe tocando hinos aos domingos em casa, né? E eu não sabia o impacto disso até ter que fazer isso na minha própria casa, né? Que é muito difícil. Sim. Não é tão fácil quanto parecia, né? Então minha mãe, ela teve sucesso nisso, de trazer a música para o nosso lar de uma forma que, não é assim, ela não acordava e falava aos domingos lá antes de colocar o coro do tabernáculo, por exemplo, né, para a gente escutar, não falava para a gente assim, tá tocando agora os hinos da igreja, presta atenção. Não, era sutil, né, simplesmente começou a permear a nossa vida. E aí eu me sentia melhor. Nossa, para me arrumar para a igreja tinha música do coro do tabernáculo tocando. Né? E hoje eu busco fazer isso também em casa. Às vezes a dos jovens. Depois você casa, eu achava que aconteceu, eu tô imaginando. Cadê? Agora tem a Alexa, né? A Alexa dá pra programar. E você falando também, eu lembro da minha mãe também. Fiquei lembrando, né? Ela não tinha nada muito musical, mas os recursos que a igreja tinha, ela colocava lá a fitinha, a fita tape, né? No radinho da cozinha, que tinha um radinho. Eu lembro que a gente levantava no domingo e ela tava lá já dando uma adiantadinha no almoço e ouvindo o Canto do Coração, inclusive, que era das moças, que ela era na época presença, trabalhava com as moças. E que poder, né, que tem, assim, que a gente... E lembrando, assim, agora, eu lembrando dela nessa cena, dela na cozinha, mexendo ali na panelinha e tocando o hino do coração... E a gente acordando, assim, naquele espírito, né? Que coisa que traz. Nem reconhecia, às vezes, mas existe esse poder, né? E muitas vezes na tradução de música também, né?
Recentemente eu fiquei pensando bastante no processo da tradução da música Paz em Cristo dos jovens, né, que eu fiz a versão. Teve um show dos jovens lá em São Paulo e tocou essa música e foi a primeira vez que eu vi ao vivo. Eu não tinha presenciado um show deles ali, né, ao vivo. E me tocou muito aquilo. Óbvio que desde o primeiro acorde do show eu tava chorando já. Foi muito emotivo para mim, porque eu nunca tinha visto ali, assim, a realização de algo que eu ajudei a construir, né. Mas com essa música Paz em Cristo, por exemplo, né, eu lembro muito bem do processo da tradução dela. E o que eu sempre tentei trazer para uma versão de música sempre foi o sentimento. As letras, as palavras, uma coisa você pode trocar ali e tal, tá, legal, faz diferença, né, vai refinando, mas se você não sentir o que você sente com a música original, com o hino original, para mim não é o suficiente ainda, né? Então é isso que tem que buscar. Mas para chegar nesse ponto, a gente tem que sentir isso primeiro, né? Essa sensibilidade ali é só o coração mesmo que traz, não é uma coisa de técnica, né? Existe sim técnica para tradução, claramente. A gente tem agora o projeto atual do Novo Inário, em que você tem que buscar ali certa estrutura, tem uma técnica por trás da tradução, mas se você não traduzir também o espírito da canção, aí não atinge o objetivo, né? Então eu lembrei, quando você fez essa pergunta, para mim foi Paz em Cristo, porque eu lembro da construção de palavras ali, e eu lembro da primeira versão da estrofe que eu fiz, da primeira estrofe, e que não estava legal, porque eu não sentia, assim, eu não sentia o que estava tentando trazer ali de confusão, né, quando a tarde cai, de sentir a paz em Cristo, sabe, assim. E aí quando eu cheguei naquela versão, né, depois de revisão também, aí clicou, aí fez sentido. Então acho que isso tem vários paralelos, né, que a gente consegue traçar, assim, para a vida, mas para mim me remete a isso, essa conexão que não é minha, não é uma coisa que, é porque eu consigo fazer, não, se eu não tiver com o espírito, não acontece, não funciona. Muito... age como um instrumento, né? Total. É o Senhor que faz. Exatamente, não pode ser a minha voz, tem que ser a voz do Senhor mesmo, senão não é meu, né? Então você faz uma preparação espiritual para fazer esse trabalho. Sim, com certeza. Não dá para fazer sem, né? Tive bastante experiências com isso também, de tradução até de líderes, né, que vieram para o Brasil para alguma conferência, e no momento que eu sentia em que eu era boa para aquilo ali, eu ia fazer bem, desconectava, e aí eu fazia mal, aí eu cometia um erro, aí quando eu tinha que me humilhar, aí nossa, foi muito bem, sabe? Então é um jogo ali, assim, uma luta constante de você se desprender totalmente do orgulho para conseguir fazer algo bem. E que como o Senhor dá esse dom para as pessoas, né? Eu acho que Ele sabe para quem Ele dá certos dons, né? Inclusive Ele deu para a mãe de vocês, que eu acho que é uma bênção. A Lelê serve muito aqui na música, na ala, ela abençoa a vida de muitas pessoas onde está, né? Convivo mais com ela, por isso que eu sei. A Pri também, que a gente já sabe. E eu participo do coral, às vezes, tá? Não, e deixa eu canto da Justa, canto da Justa. Deixa eu te contar, eu fui para Miami, numas férias, né? E nós fomos no ramo lá. E aí, era um feriado, e aí teve um coral da ala, e adivinha quem foi reger o coral? O irmão delas. Ele regeu um coral de homens. Que legal. E eu falei, gente, mas Virgínia deve estar muito feliz lá do céu. Porque tendo esses filhos maravilhosos, musicais, falando essa língua dos anjos, ajudando, né, o reino com esse talento. Grande influência. Assim, maravilhoso, né? Eu falei, gente, até ele tá lá regendo. Falei, nossa, que legal, que exemplo, né? E eu tenho certeza que, como você falou, né? Aqueles esforcinhos que pareciam tão naturais, né? E hoje fazem parte da vida de vocês, porque ela soube, né? Acho que é uma língua universal, a música, ela toca todo mundo. E era natural a gente ia ajudar na cozinha, começava a cantar, e era nós três cantando o dia inteiro ali. Então fazia parte. Eu fui num showzinho da Pri com a mãe dela e com a Letícia. Você foi? Eu fui naquele show lá em São Paulo.
E eu lembro, falei, gente, as três cantando, que coisa mais linda. Eu sempre fui fã musical, não tenho talento. Mas eu falei, que gracinha, né? E eu fiquei imaginando, eu queria ser essa mosquinha. Foi o show da Pri, eu era back vocal e minha mãe entrou em uma música. Foi uma fotinha ali. Legal, Carol. Muito legal. Show, gente. Então só voltar aqui. É que traz um espírito muito bom. Eu queria terminar com os versículos, eu queria só que a gente lesse. O 13 é tão lindo e é uma escritura-chave, né? Ou não sei se ainda é, na minha época era uma escritura-chave. Portanto, rejubila-te e alegra-te e apega-te aos convênios que fizeste. Rejubila-te, alegra-te, apega-te. Então, apega que o Senhor vai abençoar. E continua em espírito de mansidão, acautelando-te contra o orgulho. Que tua alma se deleite em teu marido e na glória que sobre ele virá. Guarda meus mandamentos continuamente e receberás uma coroa de retidão. E a não ser que faças isso, onde estou não poderás vir. E em verdade eu te digo que esta é a minha voz para todos. Para todos. Amém. E aí, só para terminar, o 26, ele fala então, uma outra revelação para Joseph, a Oliver Cowdery, David Whitmer e John Whitmer. E aí ele fala sobre dedicar o tempo ao estudo das Escrituras e a pregação e a confirmação da igreja em Colesville, né, que aquilo que a Carol comentou, né, eles ainda sofrendo muita perseguição, só vão confirmar os que foram batizados em agosto, né, então demora um pouco. E o 2, eu vou ler para vocês rapidamente, todas as coisas serão feitas de comum acordo na igreja, por meio de muita oração e fé, pois todas as coisas recebereis pela fé. Amém. Então aqui, né, a gente está aprendendo um monte sobre a organização da igreja. E é incrível que, contudo, o Senhor, ele instrui devagar, mas ele vai instruindo, ele continua instruindo hoje. O profeta Nelson já trouxe tantas coisas, né, para nossos dias, mudanças positivas. O Vem Segue-me é maravilhoso, o estudo que a gente pode fazer com tantos recursos atuais, os santos, revelações em contexto. Os jornais de Joseph, né, tem o Joseph Smith Papers, que são escritos daquela época, que vêm testemunhos e histórias de tantas pessoas. Então, realmente é uma bênção a gente poder ter essas revelações hoje. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Vários, mas... Mas, ó, escutem a gente no... Plenitude do Evangelho. Eu já esqueci o nome. Escutem a gente no Plenitude do Evangelho, porque a gente vai cobrir mais algumas coisinhas que aqui não dá Alguns tempo. detalhes. Lembrando que é 5 minutos todo dia. Estamos ali para ajudar a trazer um pouquinho mais do Espírito para vocês diariamente. Tem só uma experiência do Tyler que ele conta sobre em relação ao hino, né? Ele fala que quando ele estava servindo a missão estava muito difícil. Foi no Brasil, em Curitiba. Ele estava numa cidadezinha que ele falou que o treinador dele foi sensacional, foi um cara muito bom, mas ele não estava, ele estava sentindo muita dificuldade. E ele falou que ele começou a ouvir os hinos. E os hinos deram a força que ele precisava para continuar a missão. Eu achei aquilo tão lindo, né? Que o poder que a música tem, que o Senhor revela para nós e ele fala e nos dá a revelação. Então também uma dica para quem está ouvindo a gente, ouvir, né, se apegar nos hinos essa semana, colocar, mesmo que seja uma musical, né, tenta trazer o hino mais para o teu lar, porque a gente sabe que o hino, ele traz o Espírito. Talvez Senhor, um desafio, né, de ouvir um pouco antes de se arrumar para ir para o trabalho, já trazer o Espírito ali. Fazer um experimento, só que nem lá fala em alma, né, da semente, um experimento. Que tal essa semana você só ouvir músicas que sejam relacionadas ao Evangelho? Corta. Não é para ouvir o pagode, não é para ouvir o sertanejo, o rock and roll, o rap que você gosta, só por uma semana e ver o que acontece. Legal, gostei. Vai mudar seu dia, com certeza. Você vai querer até fazer um jejum das mídias sociais. Eu queria só comentar que é tão interessante que o primeiro inário da igreja que Emma fez não tinha a música, só tinha a letra. Então, várias letras, foi um inário de 3 inches, que é mais ou menos 6 polegadas, 6 polegadas, 12 centímetros. É grande, né? Então, assim, só tinha letras. E então eles cantavam os hinos com melodias comuns da época.
Então Legal. eles pegavam uma letra e cantavam de acordo com uma melodia, né, da época. Então, como a gente é abençoado hoje por poder ter tantos recursos, ter todo o aplicativo da igreja cheio dos hinos dos jovens para poder ouvir durante o dia a dia. E os novos hinos, tem muita gente que não sabe que estão saindo novos hinos no aplicativo, né? Então tem uma sessão especial ali agora de hinos para o lar, com hinos a partir do número 1000, que você consegue estudar e tocar na sua ala hinos que estão saindo pouco a pouco para o novo inário que vai ser global, né? No aplicativo tem música para ouvir diariamente, músicas para o tempo de cantar, músicas para as crianças, jovens e contemporânea, hinos para o lar e para a igreja. Então a gente tem muitos recursos aí para poder substituir, né, os hinos as músicas mundanas. Então, obrigada, Pri, por estar aqui com a gente. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a você por estar assistindo, por estar aqui conosco até o final. E estamos adorando os comentários lá no Plenitude do Evangelho, as pessoas que estão ouvindo, que estão dando um feedback pra gente. Pode dar. Se vocês querem algo diferente também, algum estudo diferente, fala pra gente, que a gente vai conversar entre nós e tentar fazer acontecer. Obrigada, até mais. Curte aí. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.